se o som melhorou. Eu preciso do comentário daqueles que estão online comigo, para que a gente, se você comentar me dizendo que o microfone melhorou, a gente prossegue. Mas agora a gente já está com uma... Então eu estou pedindo aos irmãos aí, você deixa o comentário. Olha que nós estamos na... É porque o microfone achou de dar um aterramento, dá sinal de aterramento. Aí fica uma zoada no fundo, e nós precisamos que isso não aconteça. Queridos, como eu disse, nós estamos na lição de número 1, lição esta que tem como título A Autoridade da Bíblia. Essa lição é a primeira lição de 2022. Nós estamos ainda em 2021, mas já estamos estudando a lição de 2022. E nós entraremos o ano de 2022 falando sobre a autoridade da Bíblia. Haja visto o crescente ataque que esse livro tem sofrido ao longo dos séculos. Porém, neste tempo, tem se multiplicado o ataque à nossa Bíblia Sagrada. Mas como ela é um livro de Deus, ela não tem sucumbido a nenhum desses ataques. E graças a Deus por isso. Deus é que dá vitória à sua palavra. Observe que em uma das nossas leituras diárias, esta da sexta-feira, que é Marcos 13:31, que diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, por mais que o adversário ele tente fazer sucumbir a palavra de Deus e por consequência a destruição da Bíblia, ele não vai conseguir, não vai. E nós, neste primeiro trimestre de 2022, estaremos estudando sobre a autoridade da Bíblia. E o tema principal é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Você vê aí? Porém, ela vai aparecer também na minha tela principal. Ela vai aparecer na minha tela principal. A capa da nossa lição, a capa da nossa lição desse primeiro trimestre de 2022. Primeiro trimestre de 2022. Pois bem, queridos, e nós estaremos estudando 13 temas neste primeiro trimestre, mas como a nossa live já está um pouco longa, nós falaremos dos demais temas ao longo desse trimestre. Ok?
O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: bem-aventurado os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso de número 1. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A roupagem dessa nossa primeira lição de 2022, do primeiro trimestre de 2022, deu uma roupagem um pouco diferente, mais colorida, e também até o desenvolvimento para os professores. Esse comentarista ele deu uma nova direção no desenvolvimento do desenrolar da aula e novas dicas para os professores. E os professores eles estarão descobrindo isso, lendo a lição, verá que foi mudado algumas coisas relacionado ao último trimestre de 2021. Mas vamos seguir relacionado à questão da autoridade da Bíblia. Recentemente, em uma das nossas participações na Escola Bíblica Dominical, eu acho importante frisar isso, e há uma recomendação nesta primeira lição, naquilo que é chamado de subsídio aos professores. A recomendação que o comentarista está dando é que o professor incentive o aluno a já entrar o ano fazendo uma leitura anual da Bíblia. Que isso é importante e deve ser mantido. E eu recentemente fiz uma comparação para alguns alunos que me ouviam e disse o seguinte: olha, aquela pessoa que quer ter conhecimento da Bíblia é semelhante a alguém que compra um livro diretamente do seu autor. Isso eu falo na esfera humana. Você vai em uma livraria onde o autor está autografando o livro. Lá você compra um livro e esse autor é alguém do seu hall de amizade, do seu círculo de amizade. Entenda a importância de ter um relacionamento mais amplo com Deus, ou mais restrito, ou mais aprofundado com Deus, para se entender a Bíblia. Seguindo, olha só. Você compra este livro e passa a ler. Isso eu falo um livro comum, um livro qualquer. O autor é um conhecido seu, está dentro do seu hall de amizade, está dentro do seu círculo de amizade. E você passa a ler o livro dele, e em dado momento você chega a uma parte que você não entende muito bem aquilo que ele escreveu. O que é que você faz? Você vai até o autor e pergunta diretamente a ele: fulano de tal, estava lendo o seu livro e cheguei nessa parte aqui, não entendi muito bem isso aqui. E prontamente o autor, como seu amigo ou como seu conhecido, ele vai te explicar aquilo que você não entendeu. A Bíblia, queridos, é a mesma coisa. A Bíblia foi escrita por diversos homens em diversas épocas diferentes, mas o seu autor é um só,
seu autor é Deus, e nós, como servo do Senhor, comprado pelo sangue de Jesus, precisamos ter relacionamento com este autor da Bíblia, porque quando nós passamos a ler a Bíblia e encontramos alguma coisa que nós não entendemos, nós temos a inteira liberdade de ir até o autor e pedir que ele nos esclareça, e ele assim faz. Por isso que o próprio escritor aos Hebreus, ele diz que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. E ele diz mais que nós devemos nos chegar com confiança na presença dele, de Deus, e ele com toda certeza nos recebe. Mas vamos seguir ao nosso objetivo, que é a nossa leitura bíblica em classe, versículo a versículo. Aumentar um pouco para que os irmãos possam também acompanhar. Segunda-feira, a nossa meditação diária diz: as sagradas escrituras têm origem no próprio Deus, baseado em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano, baseado em Salmo 19, versículo de 1 ao 4, que diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pois, tenda para o sol. Na quarta-feira, a meditação diária diz: a Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, baseado em João capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Na quinta-feira, a nossa meditação diária está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e a meditação diária diz: podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia.
Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das médulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: as gerações passarão, mas a palavra de Deus permanece inteira, permanece inalterada. Repetindo, as gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Baseado em Marcos capítulo 13, versículo de número 31. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E no sábado, a nossa meditação diária diz: as Sagradas Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. Baseado em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18 e 19. Que diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e da cidade que está, e das coisas que estão escritas neste livro. Na verdade, queridos, nós estaremos ainda postando o nosso vídeo também no nosso canal no YouTube, e eu te peço que compartilhe, visite o nosso canal e se inscreva em nosso canal Isfama Jesus. Fazendo isso, você vai contribuir para o crescimento do reino de Deus e a evangelização das pessoas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.